Ensinou. Já era. Às vezes a gente fala, então vou ter que fingir. Aí você faz a pose e tirou, pronto, e para, sabe? Então te respondendo, não chega a ser invasivo na minha opinião. É um procedimento bem tranquilo mesmo. E o outro eu esqueci. A questão do leite, a leiteira pode se... Porque eu já vi pessoas falar que a leiteira você não pode vender não, então, como carne e tal. E uma ótima pergunta, às vezes para quem não entende, né? Carne, todas elas produzem, né? O bicho está ali vivo e tem carne para comer. Porém, o que faz essas características serem diferentes são as habilidades delas. Uma tem habilidade para leite, igual as brancas, por exemplo, a Nelore, ela vai produzir, hoje já tem algumas que produzem mais leite, mas elas produzem em torno lá de 2, 3, 4 litros de leite no máximo. Então, e ela exige menos. O que eu digo, o que eu quero dizer exige menos? Uma vaca de leite, nem sempre ela vai estar tão gorda e tem um valor diferente do gado de corte. Porque ela produz o leite, ela tem um desafio maior, ela tem que se manter viva, tem que produzir leite, tem que cuidar do bezerro. Diferente do outro gado que é de corte. Ela tem que produzir o leite também, mas porém é uma quantidade menor. Tem que se manter viva e tem que criar o bezerro. Só que é um bezerro que fica junto com ela lá, pastando e tudo mais. Respondendo, a vaca de leite dá para matar? Isso acontece todos os dias. Se a gente for acompanhar uma matança no frigorífico, a gente fala que chega vaca descarte. Né? Chega vaca de leite lá também todos os dias, então mata sim esses animais, né? Produz carne sim também. E para ir para o abate, eles dão um trato para elas melhor, claro, né? Para ela ir mais sadia, quanto mais gorda, mais dinheiro. Entendeu? Mas dá para mata sim também. Bacana. E quando eu era mais novo, o meu pai trabalhava nessa área né? De fazenda, enfim. E aí, cara, ele ia pegar... Na época não tinha, acredito hoje que... hoje tá mais modernizado, né? Mas o leite era manual mesmo, você tirava manual ali e tal. Hoje deve ter vários tipos de máquina, né? Pra tirar o leite da vaca. Hoje, isso é um tema... Turma vai concordar comigo aí. Hoje não se acha mão de obra. Não acha mão de obra. E tipo assim, Darley, mas o que você quer dizer com isso? Hoje tem um equipamento que chama ordenha mecânica. Hoje eu falo assim, se eu falar com você, não, eu tenho uma propriedade ali, o cara tá pagando R$3.000 mensais, e a realidade é isso que eu vou te falar, paga R$3.000 pro cara ir lá tirar o leite e tratar das vacas. 3.000 não é tão ruim, correto? Sim. Mas você não acha esse profissional. Essa pessoa... É mais que o salário mínimo. Exato. E aí e fichado, com os benefícios, tudo normal. E quem quiser, eu sei quem indicar, viu? R$3.000 o salário, mais os benefícios, casa para morar, tudo isso, e não tem o profissional. E por quê? Antigamente a gente tirava na munheca, que a gente fala, né? A gente tirava na mão. Isso é desafiador hoje em dia, porque dá muito trabalho. Aí tem a ordenha mecânica, qual que é o serviço? A higienização desse equipamento, que é o mais complexo, que é a turma que acha, não é que é complexo, a turma acha que é chato, higienizar esses equipamentos, porque leite hoje ele é pago... Ele é comprado pelos laticínios de diversas formas. Uma delas é pela higiene. Tem volume, higiene. E se o leite não tem higiene, o preço dele é pior. Né? Então, você está ali na mão, você pega numa coisa suja, e daqui a pouco você pega numa corda e amarra o pé da vaca com a corda, depois você pega na teta da vaca. É inevitável, mas cai suor, cai sujeira, cai tudo no leite. Então, por mais que passe por um processo, né, depois vai coar, vai fazer outras coisas aí, mas suja o produto. Então isso não é interessante. Então o que eles fazem para facilitar? Principalmente que é reprodução, tudo está muito intenso. Tem propriedades aí que eu atendo, 3.000, 6.000 litros de leite por dia. Então isso é muito leite. Pensa por tirar 6.000 litros de leite na mão, haja funcionário. Né? Então o que faz? Usa ordenha. Vem 4 tetos, né? 4 equipamentos, coloca no teto da vaca, e ele vai sugando ali enquanto tiver leite. Parou de sair leite, ele já, o colaborador que está lá manuseando isso, ele já tira. Então, é trabalhoso, mas não da mesma forma igual você na mão. Manual. Porque o serviço é o quê? Higienização dos tetos, que a gente tem algumas tarefas a serem feitas nisso, né? Que é higienizar os tetos ali das vacas, colocar a ordenha,
as teteiras, colocar e tirar. Pronto, basicamente é isso. O leite já sai dali, de dentro do animal, direto para o tanque de resfriamento. Então existe uma higiene maior. Então isso facilitou muito. Porém, mesmo nessas condições, e se não for nessas condições, não tem o colaborador. O cara nem pega, né? Não pega, já esquece. rejeita na hora. A gente tá aí todo dia e fala assim, o pessoal fala assim, Darlan, você trabalha muito, você roda muito, me indica alguém para trabalhar aqui. Eu falei assim, aonde? Tô querendo também. Não tem, cara, não tem no mercado. E isso eu vejo que é em todas as áreas. Mas a vida da roça é bom quando você vai lá no final de semana fazer churrasco. Você vai lá divertir, mas vai para trabalhar. Então a turma não quer isso, tem que gostar. É desafiador. E se você beber diretamente da vaca, dá algum problema ou não? Problema zero. Zero, é até melhor, né? É saudável, turma, pode beber. E por que você pede pra coar, né, velho? Eu vejo lá, tipo assim, compra o pet, mas tem que coar. Então, porque o que acontece? Vem muita impurezas, moço. Esses que vendem no pet já é algo mais... É o caseiro, né? O raiz, né? Não é algo legal. Então vai ter carrapato, pelo, isso tem. Isso aí. Você tá tomando leite com o carrapato. Até engorda. Tem carrapato, tem pelo. Tem de tudo ali, cara. E de fato tem de tudo. Então normalmente, hoje eu desconheço alguém que venda um leite que não foi no mínimo coado. Porque como é que você põe para vender em uma mercearia de bairro um leite que tá com impureza? Não tem. Mas o que eles orientam mais do que coar é ferver. Você ferve o leite para você, vamos supor, você comprou um leite desse. Comprou lá do vendedor lá do seu bairro, você comprou no mercadinho. Ao chegar na sua residência, é interessante que você coe esse leite. Porque para matar o que tiver lá. Né? Porque coado ele já vem, não custa nada. Então você faça os dois. A minha dica é faça os dois. Coa e ferve. Acabou. Que aí você tá livre. Boa demais. Aí acabou. E, cara, eu falo assim, qual o lugar mais bacana que você acha para trabalhar nesse mundo aí? Minas é um lugar bom ou tem outros estados que é melhor? Rapaz, é uma pergunta boa. Eu fui pro Nordeste recente, eu gostei demais do Nordeste lá, diante das particularidades. É outra realidade, cara. É porque quando a gente vê na televisão, você fala do Nordeste, é seca, peleja, fome, pobreza, tudo aí, correto? Só que eu fui em um cenário totalmente diferente. E eu não estou dizendo que não tem. Talvez tenha, eu sei que tem. Mas abundância de água, mais água à vontade, alimentação, tudo normal. A particularidade lá, pra você ter ideia, cama. A turma teve que arrumar uma cama para mim dormir. Eles não dormem em cama, dormem em rede. Sério, cara? Rede. Você fala assim, tinha uma menina que estava nos acompanhando lá fazendo estágio, eu falei com ela, não, mas você na sua casa, menina nova, né? Sim. Tipo assim, porque é cultura, entende? É cultura. Aí falou assim, mas você dorme em câmera. Eu falei com ela, você dorme em câmera? Não dá, lá em casa é rede. Ela era? Dorme em rede, não tem... A gente deita na cama e mexe no telefone, né? O quarto deles tem só os lugarzinhos de pendurar as redes e dorme em rede. Que isso, cara. E tô te falando, 99%. Pesquisa aí, creche no Nordeste. Se não tiver uma foto com um monte de redinha colorida, eu quero ser um cachorro. Vou pesquisar aqui, pesquisa pra você ver. Creche no Nordeste. Bicho. E tem uma rede lá. Redinha, um monte de redinha colorida, olha pra você ver. Creche. E tem essas particularidades. Alimentação. Eu passei lá 15 dias comendo carne de bode. E o que a gente pior aqui... que é mesmo, cara. Tô te falando, mas um monte de redinha coloridinha assim, ó. Tipo assim, aqui. Olha lá. Tô te falando, né? Que doideira, cara. E o que é isso? Isso é cultura. Isso que eu acho interessante. Porque, igual eu tava, eu falei assim, mas é desconfortável. Você almoçar e deitar numa rede é uma coisa, para descansar 20 minutos. Mas você dormir só naquela posição, né, é difícil. E particularidade lá, né? Banho, só gelado. A carne foi mais interessante e é super saborosa. Vou deixar aqui, ó. Indicação. Você que é fitness, não digo para vocês abandonarem as carnes aí brancas, né? Frango, ovo e companhia, mas experimentem a carne de bode, mas algo que seja bem elaborado e bem feito.
Por quê? É a carne mais magra que tem em relação a essas outras espécies. A de bode. A de bode. A carne de bode, ela é melhor do que frango em proteínas, em tudo que tem, né? Em coisas de carne, né? Nas características, ela é uma carne muito mais saudável. E o que eu percebi que acontece? É o preconceito com a carne de bode. Porque se você não sabe fazer, se a pessoa não sabe... Primeiro que na nossa região não é comum. É mais fácil achar uma galinha do que achar um bode. Mas é uma carne comercial, né, comercialmente falando e nutricionalmente falando, é muito melhor do que frango. Eu, por exemplo, a gente tem uns preconceitos. Eu tinha um preconceito, eu estava na Bahia, fui uma churrascaria lá, e eu pedi o bode, né? E parecia que eu estava mastigando o bode, porque é uma carne muito forte. Aí eu falei com um amigo, falou, não dá para comer, parece que o bode está aqui no meu prato. Aí eu não comi. E eu fui pro Nordeste, quebrou esse paradigma meu. Nosso cara falou, carne de bode. Eu falei, isso aí vai vingar, não. aí eu falei assim, não. Aí eu experimentei. E foi tudo de bode. 15 dias comendo carne de bode, imensamente satisfeito, porque é super saboroso. E são pratos caros, moço. A gente comia lá, tem um prato que chama carré francês, que é a espinhaço do bode, tipo costela de bode. No almoço lá, né? E a gente comendo lá, aí o outro colega meu veterinário falou, Darlan, pesquise pra você ver, carré francês o prato. Acho que era R$480 um prato. Que isso. E a gente comendo aquilo no almoço todo dia. E o nordestino é isso, né? Então e é o que tem, é o que vinga lá. Então lá teve essas particularidades para mim, que eu achei um estado muito bom de se trabalhar, né? Inclusive volto lá nas próximas semanas aí para ficar lá mais uns 20 dias. Então gostei demais. E se tratando de Minas é muito grande, bicho. A gente atende aí, pelo projeto que eu trabalho, já inseminei no estado de Minas mais de 6.000 vacas, para você ter ideia. Então é muito animal, eu já rodei mais de 55 cidades, fora o norte de Espírito Santo. Mas quando você vai dentro de Minas já muda muito a nossa realidade aqui. De alimento, de cultura, a comunicação, o linguajar é diferente. Você vai para o sul de Minas, eles puxam alguma coisa, vai para o norte de Minas, pastagem, né, muda, tudo, água no norte de Minas é terrível. Quando eu vou para o norte de Minas, eu tenho um galão de água que a gente leva, você está lá debaixo do sol quente, dá sede, mas se você pedir para o cara, só assim me arruma um copo com água, você tira a água do cara beber, do cara tomar banho, dele cozinhar. Isso é sem lógica. Pouca água lá. Pouca água. Água que tem de açude. Foi um amigo nosso lá, pro Vale do Jequitinhonha, bebeu água. 2 semanas passando mal. Água salobra, não tem qualidade, sabe? Então, tipo, você tem muitos acessos aí de coisas que a turma tem, mas é muito precário as coisas lá. E você vê, tipo assim, Darlan, por que eles não saem de lá? Mas vai sair, vai pra onde, moço? Com que dinheiro? Sabe? É mais sofrido. Mas tem inúmeras experiências válidas. Tem uma história, que a mais interessante para mim de todas, que a gente tem, eu falo que eu vou acabar escrevendo um livro, porque a gente passa por tanta coisa que é sem lógica. A gente inseminou na cidade de Ataleia, próximo até o Teoflotone, e inseminamos lá um gado de uma senhora. Conforme eu falei, a gente atende o pequeno produtor. Inseminei e voltei, e tem um período de 55 a 70 dias que a gente passa a ultrassom na vaca, que a gente consegue fazer a sexagem, falar qual que é o sexo do bezerro que está para nascer. Inseminei a vaca, né, voltei lá com 60 dias exato, e passei o ultrassom na vaca, e a senhorinha lá de perto, né, para eles era um sonho. O nosso serviço é tão bacana, porque as pessoas, além de não ter acesso, às vezes financeiro, mas o financeiro, na minha opinião, nem é o grande problema. Porque se o cara se organizar, ele tem o dinheiro para pagar. Mas é acesso ao profissional, que não tem. Qualificado. E não tem, porque tem cidade, inúmeras que eu passo a dar. Você tinha que mudar para cá. Você tem como você vir atender, só que eu estou num raio de 800 quilômetros dessa cidade. Como é que eu vou lá atender sempre, né? Eu vou diante de uma demanda. E aí não tem o profissional. E essa senhorinha, ela fez o seguinte. Aí eu falei com ela, olha, tá prenha sua vaquinha. Aí ela já deu emocionada. E eu olhei assim pra ela e eu com o olho no aparelho de ultrassom. Aí eu falei assim, então espera aí que eu vou te falar se é um bezerro ou se é uma bezerra, se é fêmea. Aí na hora que eu passei a mão, eu vi lá, né? Eu falei assim, é uma fêminha. A senhora começou a chorar.
Aí eu falei assim, uai, eu não entendi nada, não. Por que a senhora tá chorando? Eu te dou uma notícia boa dessa. A vaca tá prenha e é fêmea. Ela, ô doutor, nem dos meus filhos eu vi eles em um aparelho de ultrassom e eu tô vendo aqui a minha bezerrinha da minha vaca. Que isso. Aí eu falei com ela, e agora o que eu faço? Eu choro, eu vou rir, o que eu vou fazer? E emocionada, moço, emocionada. Te mostro um vídeo aqui, produtor, a gente fala filmando, né? A gente fala assim, ó, a gente está colhendo alguns depoimentos e tal sobre o nosso trabalho. O que você tem a dizer? Aí o cara ajoelha no chão, o cara, senhor, esses caras mais bruto, rústico e sistemático, sabe? Sim. Ele ajoelha, lá foi inseminada uma vaca só no dia. Ele ajoelha no chão e começa a chorar, agradecer a Deus. Obrigado, meu Deus, a minha vaca tá prenha e tal, 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 tal. Então isso pra mim, eu chego até a arrepiar. Isso pra mim é surreal na transformação que a gente leva para a vida das pessoas com um ato simples. Pra mim é simples, que eu faço todo dia, né? É emprenhar uma vaca. Mas por que é tão importante? A gente vai voltar naquela fala. Se o cara tem uma vaca de leite, estava dando 5 litros, ela vai mudar lá para 10, 15, vai depender do trato, mas ela vai mudar, melhora a genética e traz esperança. Entende a proporção disso? É algo muito doido. É um bate-papo aqui pro dia inteiro. E com certeza, se a galera gostar, a gente tem que fazer uma parte 2 e vai ter assunto pode, porque, cara, te falo que isso é surreal e é emocionante. Eu falo que pra mim, isso que eu trabalho, ressignificou a minha profissão. Por que ressignificou? Uma coisa é estar aqui restrito ao Vale do Aço e trabalhar com um cliente que tem potencial. O cara tem potencial e já sabe como é que funciona. Mas quando você começa a trabalhar com pessoas que, a princípio, não entendem, não sabem dos resultados, isso muda muito. E a gratidão, tem produtor que não sabe como te agradecer. Igual você falou, deu até galinha. Ó, eu volto, ó, ovo, dúzias de ovos, queijo, leite, galinha, banda de porco, requeijão. É direto eu volto, porque os caras, eles não conseguem, quitutes, né, que eles falam, essas coisas de roça, rapadura, eles não sabem como agradecer. E se a gente chega e trata a gente na palma da mão, isso e tem casos que acontece de cortar o coração, porque a gente sabe que a turma lá tá esquecida. A gente leva e insemina, tipo assim, para mim e para todos os colegas aí que estão vendo que trabalham com reprodução, isso é tudo normal. Mas quando você vê uma gratidão de alguém que não teria condições nem acesso ao profissional de fazer, você chega e faz isso lá, e detalhe, o projeto que eu trabalho, ele é de graça para o produtor. Então, o produtor ele recebe isso, 0,800, serviço muito bem feito, muito bem elaborado. Então, tipo assim, para ele que de graça já estava bom, né? Sim. Bem feito, e a gente sabe, a gente entende o ambiente que a gente está. Ninguém chega pisando alto, a gente chega, de igual para igual, sabe? Esse projeto como funciona? O que acontece? Ele chama Mais Pecuária Brasil. Você trabalha para eles, no caso? Isso, trabalho para eles. E tem clientes particulares, que é o caso que eu estava hoje. Esse projeto até passando por uma reestruturação, vai passar a ter um curso, ele tem um vínculo com as prefeituras. De cada cidade? E de cada cidade. Perfeito. Então a prefeitura faz a solicitação desse projeto, tá? Fazendo a solicitação do projeto, a gente começa a atender. Então, ele vinha até o mês passado de graça para o produtor e para a prefeitura, porém agora vai ter uma reestruturação. Nós chegamos ao número, para você ter ideia, de 250 mil bezerros nascidos no país, que esse projeto é no país inteiro. Não, e isso aí ajuda tanto na economia do país, na economia. Você roda, gira a economia. A gente tem os números, né, os relatórios que eu te falei, no país, que ele é no país inteiro, né, eu sou responsável em Minas, um dos colegas que estão em Minas, a gente fez, né, até o último levantamento, mais de 250 mil bezerros nascidos, gerou bilhões aí, porque isso movimenta, fomenta muito. A gente tem um produtor aqui perto, na cidade de Açucena, que é aqui perto, um produtor lá tem 80 bezerros nascidos na propriedade dele. Que isso? 80 bezerros Nelores que foi feito de graça para ele. Se ele fosse pagar R$200 por cada bezerro, né, o ato de inseminar e tal, vezes 80, o que esse cara o que esse cara economizou? E para onde que esse cara levou esse dinheiro desses bezerros depois de vender? O cara gastou lá na cidade, o cara comprou material de construção, ele fez inúmeras coisas. Eu pesquisei que ele ia gastar 16 mil. 16 mil reais. 16 mil. Isso só para fazer. Aí vamos pôr que ele vai vender os 200 bezerros, os 80,
a R$2.000, né? Que é o valor que ele venderia, 2.500. Ó, 80 vezes 2.000 vai dar 160 mil. Então, 160 mil a gente jogou no mercado através desse trabalho, nesse produtor lá. E a gente não está nem contando a questão do leite que pode produzir, que você pode ganhar em cima. Outro ponto, Ipatinga, por exemplo, aí vai um alerta, uma dica aí para Coronel Fabriciano Timóteo. A gente está para trás, está ficando para trás em relação a esse projeto, que Ipatinga está nesse projeto. Eu que atendo Ipatinga. Então é questão da prefeitura, dos órgãos competentes, que no caso seria a Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura, nos procurar, né, e para ver como é que funciona esse novo acordo, porque é algo surreal. E te falo, tipo assim, igual a gente vive, o mundo que você vive, você não tem muito conhecimento. Por isso, até na minha opinião, a importância de um podcast desse, né, que você vive e sabe o que está no meio ali. Mas eu não sei, por exemplo, o que tem de benfeitorias, né, de coisas que envolvem prefeituras em Timóteo e em Coronel Fabriciano. Eu sei de Ipatinga porque a gente faz esse projeto lá, que tem que inclusive intensificar um pouco mais. Só que para o produtor, a gente chega e fala de um benefício desse, e o cara que está ali na zona rural, ele é um eleitor também, ele precisa de ser assistido. E levar o negócio não é levar a transformação para essas pessoas. Eu acho que é o mais interessante de tudo aí. Bacana. Você falou da carne de bode lá, você já comeu dobradinha? Dobradinha.